Bem, estamos começando mais um Malta Talks, sempre lembrando dos nossos patrocinadores, a Mais Capital. Consulte os operadores da Mais Capital, com certeza vão oferecer opções de investimento provavelmente melhores do que as opções que você tem no seu banco convencional. Temos também o frigorífico Sapé, com cortes nobres, o frigorífico Sapé de Venâncio Aires. Se você ainda não conhece a etiqueta frigorífico Sapé, procure no seu açougue, no seu supermercado, a marca frigorífico Sapé. Também temos a Mené Aviation, com a opção de aviação executiva, tanto aviões como helicópteros, no Brasil inteiro e até para fora do país. A Mené Aviation te leva, seja para o teu negócio, seu turismo, enfim, leva você, seus colegas de trabalho, a sua família, enfim. Consulte também a Mené Aviation. E hoje nós temos aqui um entrevistado com uma história muito interessante, algo que já é conhecido não só dos gaúchos, mas nacionalmente esse evento já se tornou muito conhecido, né? Eu acredito que já está até transbordando das fronteiras do nosso país aí, que é o Paleta Atlântida. E temos aqui o Luciano Leon, que é um dos grandes mentores do Paleta Atlântida, que vai nos contar um pouco essa história. Muito obrigado, Luciano, pela presença. Leandro, eu que te agradeço, uma honra estar aqui contigo para a gente falar um pouquinho da história do Paleta e dessa aventura louca de fazer churrasco que acabou se tornando uma empresa, né? Pois é. E como é que começou essa história? Sei que essa pergunta tu já deve ter respondido milhões de vezes. Exato, né? Na realidade, todo mundo, quando jovem, gosta de fazer uma festa, convidar os amigos e sempre era assim, com os meus amigos, a gente sempre fazia festa e um dos nossos amigos era o meu contemporâneo, o Leandro Meunick, e o Felipe, o irmão mais novo dele, sempre foi o mais festeiro assim de todos. Sempre que tinha uma casa que a construtora comprava para fazer construir um prédio, ela ia demolir aquela casa e a gente antes fazia uma festa com bebida liberada, naquela época, há 20, 30 anos atrás, e era o nosso jeito de fazer festa em Porto Alegre, convidando os amigos e ouvindo uma música boa e bebendo. E o tempo passou e ficou sempre, né, enraizado na gente aquele gosto de fazer evento e de juntar os amigos para se divertir. O Felipe, numa discussão de final de ano, no Réveillon da família dele, conversando com os parentes, a carne mais complicada ou mais diferente de tu assar e que tem que ter um tempero um pouco diferente é o cordeiro. E aí um fala, como todo gaúcho, né? Todo gaúcho se acha o melhor assador de todos. Então, nada diferente na família. Um fala, não, eu asso melhor, eu asso pior. Bom, então vamos ver na beira da praia. Cada um levou aqueles tonelzinho de fazer churrasco na beira da praia. Em Atlântida. E cada um quantos aí? Ali eram oito amigos, parentes, com seu tonelzinho na beira da praia para assar o churrasco. Exatamente na frente do Bali High, lá em Atlântida. Né? Um super movimento de gente, né? E aí... obviamente que não se sabe quem é que foi o vencedor, quem foi a melhor, mas decidiram fazer o assado de paleta de cordeiro e com cada um com o seu tempero. Foi uma diversão. Então foram 8 tonéis, aí tinha uma chopeira para todo mundo, a família. Então são famílias, já tinha umas 30, 40 pessoas na volta. Mas ali. Já começou num formato de competição. Estavam competindo entre os 8. Claro. Quem é que julgava? Ninguém, não tinha julgamento ali. Ali era uma brincadeira, né? Sempre foi a ideia de ser uma brincadeira. Tudo é o churrasco pelo churrasco. Essa sempre foi a ideia. Mas todo mundo que passava na frente, pô, me convida na próxima vez, vamos junto, aí eu trago o meu também. E naquela época, era 2017, tu imagina só, acho que tava, o WhatsApp tinha lançado a opção de tu criar um grupo de WhatsApp, e que só era permitido 30 pessoas, se eu não me engano era isso. Não me lembro muito bem. E aí, obviamente que um dos integrantes já criou um grupo, a gente já estava se conversando pelos grupos de WhatsApp,
E, bom, vamos repetir o outro ano, vamos fazer não sei o que, tem um grupo de WhatsApp aqui. E aí, bom, vamos fazer, então, um dos 8 primeiros ali era um uruguaio. Então, bom, então o nome do evento vai ser a competição de paleta de cordeiro, internacional de paleta de cordeiro, porque tinha um uruguaio, então sim. Festival internacional. Um competidor uruguaio. Isso, então era o Festival Internacional de Paleta de Cordeiro na beira da praia. Esse era o nome do evento que a gente tinha criado lá. Aí já tinha, cada um pegava 200, 300 reais de um patrocinador para botar o logotipo no avental. Então, o segundo ano já tinha isso. Um amigo da construtora, que era fornecedor da construtora, já falou o seguinte: não, então, em vez de cada um levar a sua churrasqueira, vamos montar aqui, eu trago um caminhãozinho, vamos botar churrasqueira aqui na beira da praia. E aí foram 30 metros de churrasqueira, 30 churrasqueiras, cada um com 1 metro. E a gente já começou a brincar que, tu ficar assando na beira da praia do início do dia até o fim do dia, sozinho assando para todo mundo é meio complicado, né? Para os amigos, para a família. Então vamos de trio. Aí então um trio que compete, porque daí o trio já leva mais gente, cada um leva a sua família, já um fica se revezando para assar, né? E a competição começa a existir, a gente já tem ali já um jurado. Mas, Luciano, assim, só para tentar entender a gênese do sucesso do evento. Porque fazer churrasco na beira da praia, seja paleta de cordeiro, seja um churrasco de carne bovina, enfim, é algo relativamente comum. Sim. Que os membros que participam do evento sejam maiores de um ano para o outro, também é algo que não deixa de ser recorrente. Mas tem um gatilho aí, uma ignição, alguma coisa que foi o caráter competitivo, quer dizer, aqui nós não estamos só assando, mas estamos competindo entre nós. Não, Leandro, tem esse caráter. Quando tu olha para trás e tenta entender o que aconteceu de diferente. São dois fatores que eu acho que são muito importantes lá no começo, tá? Um fator é esse, né? Todo gaúcho acha que é o melhor assador. Então, como ele acha que ele é o melhor assador, o fator competição, ele agrega muito, né? E o segundo, que eu acho que é o mais importante nesse primeiro momento, nessa primeira fase, é que no verão, nas férias, tu sempre faz um dia das tuas férias, tu vai na beira da praia assar um churrasquinho e fazer uma farofada com a tua família. Um dia. Foi conveniente juntar todo mundo no mesmo dia. Foi só isso. Então, já que eu vou fazer quando tá todos os meus amigos junto ali, então eu vou junto com eles, sabe? Então foi mais ou menos uma conveniência. Então, os amigos dos amigos, os amigos dos amigos dos amigos. E aí começa a ficar uma grande família assando churrasco na beira da praia. Já que eu vou fazer um churrasco, porque eu sempre faço na beira da praia uma farofada com a minha família, eu vou fazer no dia do paleta. Então todo mundo se convence que esse dia é o melhor dia para fazer churrasco e fazer tua farofada na beira da praia. Então acho que esses dois fatores juntos, as luas todas se juntaram e aí se convencionou que o melhor dia para fazer churrasco na beira da praia é o dia do Paleta Atlântida. Acho que foi uma coisa muito espontânea, natural, nossa, né, do gaúcho, de ser competitivo e de no verão tu fazer uma farofada na beira da praia. Então sempre, desde o início, sempre teve essa proposta de competição. Claro. Nunca deixou de ter a competição. Nunca deixou de ter a competição. Ela começou assim, né? Quem é que tem o melhor tempero? A gente só foi escolhido um corte, e o corte foi a paleta de cordeiro, que é característico. O cordeiro já é lá da fronteira tríplice, lá com o Uruguai, com a Argentina e o Rio Grande do Sul, Brasil ali. Lá faziam cordeiro patagônico, então tem toda aquela história do pampa gaúcho de ter uma criação de cordeiro muito, muito grande, né? E o consumo de lá é muito maior de cordeiro, e aí tu busca na raiz do churrasco. Então não é uma costela, não é bovino, não é um ovino. Então já começa por aí, tu resgatar uma coisa bem ancestral que vem do churrasco, porque o churrasco se criou lá, né? Nasceu nessa tríplice fronteira. Então a gente quis resgatar isso também, e a paleta eu acho que foi um sinônimo de mostrar que o churrasco, a origem do churrasco está aqui, tá na paleta, mais ou menos assim, a rainha do churrasco. E em que momento vocês entendem? Não, vamos precisar agora de um julgador. A partir desse momento, não é a gente achar que foi do fulano, do Beltrano. Vamos criar a figura de um julgador imparcial aqui. Acho que a gente costuma dizer que o paleta sempre foi
o churrasco pelo churrasco, nunca foi um evento, cada um tem o seu trabalho, cada um tem sua empresa, dos amigos que fazem. Nunca teve um dono, no começo não tinha dono, né? Era uma junção de amigos na beira da praia. Então, era sem fins lucrativos, a gente não tinha a visão de montar um negócio, né? Então, a gente fazia e cada um casava com 50, 100, 200, 500, passava o chapéu para fazer o evento acontecer. Era uma vontade de todos, né? E o julgamento mais ou menos foi assim também. Pô, quem é que tá junto aqui, que conhece um pouco mais? Dom Cássio Selaimen, tá junto? Pô, então vem, Dom Cássio, vamos assar junto lá e vamos competir e tu vai julgar. Pô, um outro amigo que é o Aita tá lá. Pô, o Aita tá desde o tradicional de Porto Alegre. Ontem foi a comemoração do Aita, fui até no aniversário da churrascaria Santo Antônio, 90 anos, 80, 90, agora 90 anos de churrascaria Santo Antônio, a churrascaria mais antiga do Brasil. E tava junto lá com a gente. Leonardo Albuquerque também é um açougueiro, assador, conhece do riscado, como a gente diz, né? E aí, bom, tava eu junto, o Theo, amigo nosso, também tava junto, que organizava tudo. O Theozinho é o cara que organizava essa parte, não? O julgamento é com o Theo. Então o Theo convidava um que o outro lá, eram 5 ou 6, para uma 30 metros de churrasqueira, na segunda edição, que realmente começou uma competição de verdade mesmo. Aí a gente tinha lá 5 ou 6 que comiam 30 paletas e a gente começou a provar do gosto de como é que é julgar uma paleta. Eu julguei, eu organizava e era jurado, né, por exemplo. E tinha um prêmio? Na segunda edição não teve prêmio, tá? Ela foi uma brincadeira que a gente fez também e não teve uma premiação. Na terceira edição, sim. A partir da terceira edição, acho que daí foi um primeiro turn point do evento. Foi quando na segunda edição o pessoal da Tramontina estava junto lá. Segunda edição a gente está falando de 2019? 2018. Tá? A segunda edição foi 2018. E aí... o ano que vem nós vamos patrocinar vocês e nós queremos patrocinar e tudo. Quanto é que foi 2019? É o turn point. A Tramontina, os diretores da Tramontina falaram: olha, nós queremos patrocinar aqui junto. Aí nós temos 15 mil para patrocinar vocês. Pô, mas em 2019 a gente estava cobrando R$500 de cada um para botar o logotipo, para mandar fazer o avental, o boné, comprar chopp e comprar carvão. É 500 pila de cada empresa. Tu tá me oferecendo 15 mil. Não é justo. Nem contigo, nem com os outros. E segundo, no meu CPF, do Felipe, sabe? Tu vai precisar de nota. Uma receita própria de um membro. Tu vai precisar de nota fiscal, sim. A Tramontina precisa de nota fiscal. Então tu vai dizer não para a Tramontina? Não vamos dizer não para a Tramontina. Vamos fazer o seguinte, faz uma doação para nós, de alguma forma, não sei como legal isso, e vamos premiar. Então a premiação toda é churrasqueira Tramontina, kits da Tramontina, primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí sim a gente teve um backdrop com a marca das pessoas, um avental com a marca das empresas, backdrop com a marca das empresas, boné, carvão para todo mundo, chopp, a gente contabilizou com o que a gente tinha de dinheiro, faltou, passamos o chapéu de novo, porque era uma bagunça organizada, né? E aí no terceiro, em 2019, já foram 150 metros de churrasqueira. Aí o prefeito já foi lá. O prefeito já foi, o que é isso aqui? Não, é uma brincadeira que nós estamos fazendo. 150 metros de churrasqueira. Não, inclusive o senhor vai entregar a premiação. Então o prefeito foi lá entregar a premiação. Um abraço para o Silon, nosso ex-prefeito de Xangri-Lá, que ele nos ajudou nesse começo aí também, estava presente junto. Aí toda a parte da mídia, da praia, primeiramente, começou a olhar, opa, o que está acontecendo aqui? É um movimento. Porque imagina 150 metros de churrasqueira, 150 trios. São 450 pessoas, 450 famílias. Tu multiplica por 4 e isso dá 1.000 pessoas. 1.000 e poucas pessoas na beira da praia. Então já é um movimento que chama atenção. A gente já saiu lá na frente do Bali High, já veio mais para frente da plataforma, para ficar um pouquinho mais distante, porque não ia caber lá também, tem muito veranista lá. Então a gente isso foi acontecendo espontaneamente. As coisas foram acontecendo assim. E não aconteceu nessa evolução de outros churrasqueiros pensar, não, vou montar o meu aqui, eles estão fazendo deles, é o maior sucesso, vou tentar montar também alguma coisa parecida, vou convidar mais amigos do que eles e... Vocês chegaram a perceber alguma ação nesse sentido, em paralelo? Nenhuma ação. Absolutamente nenhuma ação. Tudo aconteceu espontaneamente. Quem gostava se integrava.
Quem gostava vinha. Pedia para entrar no grupo. Aí o grupo já podia colocar mais pessoas. Então, hoje a gente tem 6, 7 grupos de WhatsApp, de assadores e competidores e celebridades do churrasco. A gente começou a inventar coisas. Com o tempo a gente aproveitou a onda para começar. E a Tramontina foi o que nos ajudou. Porque daí eles falaram o seguinte, tudo bem, mas no ano que vem nós vamos ajudar vocês mesmo, nós vamos querer patrocinar vocês. Aí, 2020... A gente acabou o evento de 2019, era em janeiro, sempre em janeiro o evento. A gente acabou o evento de 2019, março, o Felipe estava junto lá, e aí ligou alguém pro Felipe, olha, aqui é a agência Thompson, aqui de São Paulo, agência de publicidade e propaganda. Aí o Felipe falou, olha, a Meunique já tem a sua agência aqui. Não. É pro evento, nós somos da Tramontina, nós queremos entender como é que é o evento do ano que vem de churrasco. E a Tramontina foi o grande propulsor disso tudo, porque eles tiveram a visão realmente de ver que isso poderia se tornar um baita de um negócio. Eles já tinham aquela campanha, a campanha atual, inclusive, Tramontina, respeito pelo churrasco. Respeito pelo churrasco, amor ao churrasco. Isso, já existia? Já existia. Ou a ignição foi o próprio Paleta? Olha, eu acredito que eu conheci essa frase em 2020, quando eles... veio a agência Thompson, nos empurrou, nos botou uma faca na barriga, falando o seguinte, olha, nós falamos, cara, nós estamos em março, o evento no ano que vem, se a gente quiser fazer. Não, vocês vão fazer. E a gente tem que ter uma planta do evento. Então eles começaram a pedir coisas que a gente nunca fazia, planta do evento. Sim. Aí... isso foi ao natural, as coisas foram todas acontecendo ao natural. Quando a Tramontina, quando a gente viu que a Tramontina realmente vinha forte, a gente se preocupou. Pô, a gente agora começa a aumentar o risco. Porque eles estão vindo com... Quanto é que é o patrocínio que a Tramontina quer fazer? Eles queriam patrocinar 15 mil e nós dissemos não. Quanto é que é agora? 85 mil reais. Opa, 85 mil reais vai ser um monstro de evento. Uma coisa gigantesca, eu nunca vi. Bom, eu tenho a minha empresa, o Felipe tem a empresa dele, o Marcão tem a empresa dele, o Theo tem o trabalho dele. Como é que a gente vai se juntar e fazer a coisa acontecer? E ela aconteceu exatamente assim. A Tramontina falou o seguinte, não, nós vamos apoiar, fizemos uma planta, nós tivemos várias reuniões com eles nos ajudaram muito. Aí uma planta com quantos metros de churrasqueira? Naquela lá, aí que aconteceu, então, aí a coisa começou... Nesse meio tempo, o Felipe estava nos Estados Unidos e ele, eu tô aqui perto do escritório do Guinness. Eu vou passar ali no Guinness, vamos ver quanto é o recorde mundial de assadores. Vocês começaram a pensar em Guinness ali. Sim, mas vamos ter uma curiosidade do como é que era a coisa. Porque como estava crescendo, aí a gente começou a ver, se a Tramontina está nos olhando de uma forma diferente, é porque alguma coisa tem realmente diferente. E aí a gente começou a olhar como um negócio. Mas... muito despretensiosamente, tanto que continuou sendo sem fins lucrativos, e a gente continuou gastando tudo, doando tudo que faltava. E eram 490 e poucos assadores. O recorde mundial, na época, 2020. Aí, 400 e poucos assadores, cara, a gente tem 150, já temos mais ou menos trios, a gente já tem. Vamos fazer 600 assadores, vamos fazer 600 metros de churrasqueira. E vamos botar 600 metros de churrasqueira. Mas, cara, a gente... não vai vender 600 metros de churrasqueira. Aí as coisas começaram a juntar. A Tramontina já queria nos patrocinar com 85 mil. A gente já botou uma planta, já tinha uma planta para apresentar para os outros patrocinadores. Só para relembrar então, o número de assadores que o Guinness tinha registrado como... 494. 494. E qual é o comprimento de churrasqueira? Naquela época, não, é o que o Guinness... não tinham feito... Tu cria o recorde, tá? Entendi. Cada empresa... Quem quer fazer o recorde, ele pode criar o recorde. Essa marca não existia ainda, de tamanho de churrasqueira. De tamanho de churrasqueira não, tinha de assadores simultâneos. Entendi. Esse era o recorde. Eles se reuniram num... Eu nunca vou me esquecer. Esse evento era da Budweiser, eles se reuniram num estacionamento de um shopping, cada um tinha uma churrasqueira americana com uma linguicinha assando. Então eram 490 e poucos churrasqueiras e assadores simultâneos no local controlado, fechado, num estacionamento de um shopping lá nos Estados Unidos. O nosso é aberto, na beira da praia. Não tem como a gente controlar quem vem, quem não vem, como vai. E a Tramontina falando da gente, vamos fazer então a coisa acontecer, vamos criar vamos tentar buscar os 600 assadores. Aí a gente começa a ver, aí começam
tudo espontaneamente, um amigo do Felipe, que é o Zé Renato, que é da Forol, ele estava lançando naquela época uma tiqueteira chamada, ou já tinha, não sei se estava lançando, já existia a Uhu, que é um que vende ingressos. Não, quem sabe a gente bota o ingresso, a gente patrocina e ajuda com o ingresso. Nunca tratei disso, nem o Felipe, nós nunca tivemos isso. Não, mas ele ligou alguém e falou, nós vamos botar aqui quanto é que vocês querem fazer? Nós queremos fazer 600 metros, são 600 tickets. Tá. Mas botamos lá e botamos para vender e anunciava nas redes sociais, olha, vá no link e tal e compra o seu ingresso pro Paleta Atlântida, para assar na beira da praia. E era isso. De repente, nós estávamos em novembro, liga o pessoal da Uhu para mim, a menina, olha, do atendimento, o seu Luciano, tudo bem, aqui é da Uhu. Encerrou as vendas dos seus ingressos aqui. Eu aumento mais, o senhor autoriza a aumentar mais e eu... Encerrou o quê? Não, a venda das churrasqueiras. Quantas tu botou para vender? Não, botei o número que vocês falaram, vocês queriam 600 metros, foram 600 churrasqueiras, vendeu as 600 churrasqueiras. E eu vendeu as 600? Já. Vendeu as 600. Cara, aí a gente ficou preocupado, porque era a gente que fazia o evento. Aí eu liguei pro Felipe, falei, Felipe, vamos lá pra praia, agora, já. Pegamos o carro, saímos pra praia e fomos caminhar os 600 metros. Nós fomos e voltamos e falaram, não dá pra gente produzir. Aí eu liguei pro Vini da Austral, que é uma grande produtora de evento de Porto Alegre, falei, Vini, preciso da tua ajuda, cara. O evento é em janeiro, nós temos 1 mês e pouco e, cara, nós não vamos conseguir produzir esse evento, preciso da tua ajuda. Aí o Vini fez a marca, fez um trabalho de base de produção de evento que a gente precisava ter para fazer um mega evento. Nesse meio tempo, entre a gente falar com o Vini e fechar tudo, nos grupos de WhatsApp, hoje ele é secretário de Cidadania, seu nome Direito e Cidadania, que é o Fabrício Peruquim, nosso Patrício também, da nossa judaica, religião judaica. Ele mandou uma mensagem no grupo, gurizada, esse ano que vem, nessa edição eu não vou poder ir no nosso Paleta Atlântida. Fez uma brincadeira. Uma brincadeira. Cara, quando a gente viu aquilo, caiu, liguei pro advogado e falei, cara, reserva agora esse nome. Vê se existe, se não existe, já pode registrar. E a gente registrou o nome. E aí com o Vini a gente falou, Vini, vamos fazer uma marca Paleta Atlântida. Faz o logotipo, faz tudo, Paleta Atlântida. Quando ele falou Paleta Atlântida, bombou, porque é um nome, é um homônimo ao planeta aqui. Um trocadilho. O planeta é o maior evento que nós temos no estado. Cara, então o maior evento de show que nós temos no estado, o maior evento de churrasco que nós temos no estado é Paleta Atlântida. Cara, isso deu um boom gigante. Pegou um nome para todo mundo, pegou gigantescamente. Então foi um outro turn point. A Tramontina nos ajudou, foi um turn point. O Fabrício Peruquim dando o nome, outro turn point. E, cara, aí a Tramontina falou o seguinte, não, agora que tá nesse tamanho, nós vamos trazer um caminhão de São Paulo que a gente leva para os eventos grandes de churrasco e vamos botar na beira da praia um caminhão loja. Gigante o caminhão, que abria, fazia uma baita de uma loja na beira da praia. Aí que eu vi respeito pelo churrasco. Até então eu não sabia que era esse 2020. 2020. E aí, cara, o caminhão, conseguimos uma autorização para botar o caminhão na beira da praia. Uma baita de uma loja linda, só que o alvará não tinha legislação, a prefeitura ainda não tinha, de Atlântida, de Xangri-Lá, não tinha administração da orla. Ela estava no estado, na Marinha ainda. Os outros municípios já tinham a gestão da orla. Xangri-Lá não tinha ainda naquela época. Não podiam eles autorizar, então. Então o alvará de venda não podia ser lá na beira da praia, tinha que ser no endereço, na rua. Então, olha, a Tramontina teve que montar uma banquinha na calçada. As pessoas que queriam comprar na loja tinham que ir até a calçada pagar, emitir a nota e voltar para lá, porque não podia emitir a nota fiscal lá na beira da praia. Olha, e foi um sucesso de venda. Vendeu muito na beira da praia. E as pessoas saíam de lá gastando 1.000, 2.000 e iam lá na calçada pagar. Então foi um engajamento gigante. Mas o terceiro turn point de tudo isso em 2020, que acho que foi um ano chave para nós, foi quando eu que terminava o evento em Porto Alegre, sempre faltava alguma coisa, eu ia pegar uma caneca, porque era chopp naquela época, a gente vendia chopp, nunca conseguimos entregar direito, uma bagunça organizada, mas era uma bagunça, a gente nunca conseguia ter chopeira legal, chopeira a gelo demorava, chopeira elétrica caía a luz, nós nunca conseguimos entregar, mas a gente faltava kit, então eu mandava imprimir, caneca, avental, e eu na sexta-feira eu encerrava o evento em Porto Alegre e ia para a beira da praia na sexta-feira de noite. Quando eu chego na sexta-feira pré-evento,
6 da tarde, o Felipe falou, nem desce. Já vão para Saba porque eu recebi uma notificação do Ministério Público proibindo o evento. Por 2 motivos. Tava escrito no RU, ingresso. Ah, sim. E aí o ingresso pressupõe que a gente está cobrando para ingressar na beira da praia. Na beira da praia, sim. Então significa privatizar a beira da praia. Privatização da praia. Sim. Então a gente foi proibido por isso. E segundo, porque o Ministério Público, obviamente, que ele trabalha por denúncia, alegaram que a gente estava cometendo crime ambiental porque a gente estava fazendo fogo em cima da areia. O que não é verdade. A nossa churrasqueira sempre, desde o início, teve uma chapa embaixo para proteger o carvão, para não manter o contato do carvão com a areia. Sempre. Desde a primeira churrasqueira em 2018. Nós estamos em 2020. Aí, bom, a gente entrou o plantão às 7 da manhã de sábado e um pouquinho antes, 6 da manhã de sábado, entrou o plantão e a gente conseguiu uma liminar para fazer o evento. Então, tu imagina que na sexta-feira de noite, como já era a Tramontina patrocinando, o nome Paleta Atlântida, a quantidade de assadores que nós já tínhamos vendido, isso já começou a ter um burburinho na mídia. Imagina, tinha um clamor público já. Já. Aí que acontece... O Ministério Público proíbe o evento, a mídia veio em cima, o maior churrasco do Rio Grande do Sul, a churrascada proibida na beira da praia. Cara, o clamor público, todo mundo dando entrevista na beira da praia, falando o seguinte, não, a ministra pode mandar vir a brigada aqui, que nós vamos assar churrasco na beira da praia. Todo mundo vai assar. Ninguém vai obedecer isso aí, porque eu quero assar o meu churrasco, eu vou assar. Independente se estão proibido ou não, eu estou na beira da praia, local público, eu vou assar. Então tinha um clamor público com relação a isso. Mas a gente conseguiu uma liminar para fazer o evento. Então, quando foi proibido, foi uma mídia regional. Sim. Quando foi liberado, era a Globo. Sim. Então o Ministério Público, muito obrigado, nos ajudaram a dar uma repercussão nacional do evento. Gente que nem sabia do evento. Gente nem sabia. Tomou conhecimento. O nome, aí o homônimo, aí comparava com o Planeta. Então tudo isso culminou, Tramontina. E a data é próxima, né? Do planeta Atlântida. Aí tem uma outra teoria que nós brincamos com essa teoria. Tu já ouviu isso, né? Não, mas não, é uma semana antes, É uma semana antes, é um final de semana antes. A gente tem uma teoria que a gente inventou, obviamente, e que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Né? Então a gente criou essa teoria e hoje muita gente leva a sério. Porque a gente inventou que, estatisticamente, no verão, não chove, há mais de 20 anos, não chove 2 finais de semana seguido no litoral. Nunca chove. Sempre chove no planeta. Então a gente faz um final de semana antes, nunca vai chover. Depois, tá tranquilo. Não chove. Nunca choveu no Paleta. Porque no planeta costuma ter chover. É verdade. Nunca choveu no Paleta. No último choveu um pouquinho, no penúltimo choveu, toda semana antes não choveu no Paleta. Sempre assim. E a teoria que a gente está tentando provar essa teoria. Falha um pouquinho, mas a gente brinca. Mas chuvarada, realmente eu não recordo de ter uma chuvarada. Não, de encerrar o evento, não poder assar churrasco, nunca. Nunca choveu assim, sabe? Para atrapalhar o evento como um todo. Nunca. Então a gente brinca dessa teoria. Então esses turn points fez com que o evento decolasse naturalmente. Mas uma curiosidade, tá? O Planeta Atlântida tem uma data determinada, fixa? É o tipo, o primeiro final de semana do mês de fevereiro, alguma coisa assim? Na realidade, eles têm... Porque eles podem recuar o deles para... Aí depois, o que aconteceu nesse evento de 2020 foi quando eu falei, pô, vamos fazer um evento em dias separados, porque o teu pessoal que vai no Paleta é o pessoal que vai no camarote do Planeta, que consome. Sim. É o nosso consumidor. Então vamos dividir. Tu faz no final de semana. Então a gente sempre mantém contato. Por exemplo, agora em 2026, a gente já sabe qual é a data do Planeta, então a gente vai fazer no dia 24 de janeiro, que é a data do Paleta. Porque a gente sabe... Então eles não têm um critério fixo. Pode ser no início de fevereiro, como pode ser no fim. Ou no fim de janeiro. Geralmente eles tentam manter naquele último final de semana de janeiro ou 1º de fevereiro. Eles tentam manter nessas datas aí, conforme for o calendário, né? E a gente tenta se adaptar também a respeitar a antiguidade, né? E hierarquia de eventos, hierarquia e antiguidade que a gente levou da escola militar, né? Então, hierarquia e disciplina, vamos manter aquilo ali, vamos respeitar o mais 2026 velho. Já tem data? Dia 24 de janeiro. A gente já combinou já se informou qual vai ser a data do Planeta, então a gente vai fazer dia 24 de janeiro. E já começaram a vender os ingressos pro 26? Não, os tickets. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? A gente chegou lá e falou o seguinte: retira a palavra ingresso. Sim, porque dá uma ideia de ingressar. Isso. Então é só uma nomenclatura. É tu levar na ponta do lápis
o judiciário levar na ponta do lápis aquilo que está escrito, sem saber o que é. Sim, entendeu? Sim, foram muito literais. Completamente literais, estavam pouco importando entender, né? E isso eu acho que é uma falha. Mas tudo bem, isso a gente pode discutir num outro momento. A gente trocou a palavra. A gente tirou a palavra ingresso e trocamos para ticket. Pronto, acabou. Não tem problema. Ticket não tem problema. Então, o ticket do trio de assador. O ticket do trio de assador, ele só começa a ser vendido depois do acampamento Farroupilha. Que a gente sempre faz alguma coisa no acampamento Farroupilha. Esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente também. Então, depois do acampamento Farroupilha, a gente abre as vendas dos trios de assadores. Final de setembro, começo de outubro. Os corporativos, que é onde as empresas vão e querem montar suas estruturas lá, já tem pré-venda desde quando a gente acabou o paleta. Já começa desse o próximo, ano, já começa a vender o próximo e já tem da nossa meta, um sexto vendido já. A última edição teve 4 quilômetros de churrasqueira, né? 4 quilômetros de evento. De evento. Churrasqueira, mais ou menos uns 2,5 km de churrasqueira. Tá. É muito tijolo. E Guinness? Pra gente não perder a questão do Guinness. A gente chamou o Guinness já uma vez, aí tem algumas questões que a gente precisou aprender gastando dinheiro. O Guinness na época custava 25, 27 mil dólares para eles virem para cá. Hoje já custa quase 40. O Guinness ele tem muitos critérios que tem que ser alcançados. E a gente não sabia. Nas letrinhas miúdas lá, estava escrito que se 10% das pessoas saírem do local de aferição, tu pode bater o recorde, mas tu está sumariamente desclassificado. A gente bateu o recorde. Eles contaram que a gente tinha mais de 400 e poucos, 500, 600 assadores. A gente tinha 600 trios. A gente tinha 1.800 assadores. Tá? E eles nos desclassificaram porque muita gente quer ir no banheiro, sai, tá ali tá queimando o pé porque tá sem chinelo. Então saiu. A gente está querendo montar agora para o próximo ano, que é o 9º ano, a 9ª edição, preparando para a 10ª edição. Aí sim, uma área completamente fechada, controlada. Ela vai ser aberta ao público, todo mundo vai poder entrar e sair, mas controlado. E na hora da aferição, ninguém entra, ninguém sai. Exatamente para a gente, naquele momento, que é um momento específico, a gente vai declarar para todo mundo, vai estar a prefeitura, todos os órgãos públicos lá junto para ajudar na aferição. E aí sim, é um lugar controlado. Ninguém entra, ninguém sai. Quem quiser ir no banheiro vai ter banheiro, vai ter tudo para não atrapalhar nos 10% que podem vir a sair no momento da aferição. Acabando aquilo lá, libera tudo, batemos o recorde e tudo continua, a festa continua. E aí depois pode usar a marca Guinness nos próximos eventos, sim, nos convites, enfim, nos tickets? Sim, aí sim. Aí quando tu, por exemplo, a chefe do Guinness que estava aqui, ela falou, vocês bateram recorde, mas vocês não vão levar. No livro vocês não podem estar. Imagino que frustração para vocês, né? Porque tinham muito mais assadores do que... Muito mais do que precisavam. E ela viu isso. E ela falou, não, vocês bateram recorde. É claro, é nítido que vocês bateram recorde, mas tem essas regras que têm que ser cumpridas e eu não posso deixar de cumprir. Então foi o que aconteceu. Então a gente quer fazer isso agora e daí sim, tu ganha o título do Guinness. É como se tu tivesse uma estrela Michelin. Então a preocupação nem é com a quilometragem de churrasqueiras, é com a quantidade de assadores. Isso. Eu confesso que eu achava que a preocupação fosse com essa... Tu pode escolher. Essa linearidade de churrasqueiras. Leandro, o Guinness nada mais é do que uma empresa. Se tu quiser criar um recorde de quantos podcasts tu vai gravar em 24 horas, maior número de podcasts gravados em 24 horas, tu cria esse recorde, tu manda pro Guinness, o Guinness aceita esse recorde, ele vai ser só teu, tu paga para eles, tu faz, é só tu que fez, tu inventou um recorde novo, o primeiro recorde tu vai bater. Depois alguém pode fazer e tentar bater o teu, mas tu criou um recorde. E o de churrasqueira não é mais fácil? Já que não existe essa medição ainda? Eu não sei como é que é a legislação que a gente tentou entender e parece que ela tem que ser contínua. Entendeu? Sim, ininterrupta. E aí, com as passagens que nós temos do público para a beira da praia, a gente tem que abrir espaço para as pessoas não ter que caminhar 4 quilômetros para ir até a praia, né? Os veranistas, entendeu? Então a gente não pode interromper. Se a gente conseguisse fazer uma contínua de verdade, sem interrupção, a gente poderia criar, mas a gente viu isso e não é fácil de fazer, mas não é fácil de executar, né? Aí o Paleta Atlântida virou uma marca. E aí nós temos hoje o desafio Paleta. Fala um pouco desses desmembramentos, né? Quer dizer, o Paleta saiu da beira da praia.
A gente começou a inventar várias coisas. Ele saiu, quer dizer, está na beira da praia, mas também está fora. Né? Isso. Veio a pandemia depois de 2020, né? Sim. Logo depois a gente fez o em janeiro, Sim. aí em fevereiro veio o carnaval e se espalhou. Dia 16 de março, acho que é o marco da pandemia no Brasil. Isso. Né? Então veio ali, né? Logo depois. E a gente... em 2020, a gente já via a importância do Paleta na cadeia do agronegócio como um todo. Eu sempre costumo dizer que o Paleta, ele contempla do campo à mesa lá na beira da praia. Então, todo mundo que está na cadeia do agronegócio, de toda a produção de alimento do churrasco, está na beira da praia. E essa importância, essa relevância, ela é significativa. Quando veio a pandemia, tu imagina que toda a cadeia travou, parou toda a cadeia. Então a gente falou com alguns parceiros nossos, olha, tu não tá vendendo porque o restaurante fechou, quem sabe vamos criar a marca Paleta Atlântida para tu vender a carne com a marca Paleta Atlântida diretamente pro consumidor final. Porque ele não pode sair para ir no restaurante comer, tá tudo fechado, né? Então a gente criou uma marca Paleta Atlântida temporária, obviamente ela foi só executada no momento de pandemia. Então já foi uma ação nossa, a gente viu já a relevância e vendeu super legal, sabe? Teve uma série de ativações. A logística é muito complicado para tu realizar isso, ainda mais em pandemia. Mas a gente conseguiu fazer um bom número, teve uma repercussão bem boa. E a partir dali eu comecei a ver que ali a gente já decidiu que o Lu ia tocar o Paleta de uma forma um pouco mais organizada. E aí, como eu tinha mais tempo da minha empresa, então de manhã eu fico no escritório, de tarde eu saio para a rua e vou tocar o Paleta Atlântida. E a partir daí eu comecei a ver essas possibilidades de novos negócios. E uma delas nunca teve um reality show de churrasco. O grande amigo uruguaio, já falecido, que sempre veio no Paleta, Henrique Puentes, que nos deixou, ele sempre mostrava para mim o Fuego Sagrado, que é um grande programa de televisão que tem reality show de churrasco no Uruguai, que é pequenininho e a tradição de comer carne lá é gigante, beber vinho, outra cultura. Mas tem envolvimento do churrasco. Eu falei, não pode ser que a gente não tenha feito nada aqui, vamos fazer. E aí, como o Paleta já tinha essa relevância toda, 2022 voltou, 2021 a gente não fez nada, porque estava tudo em pandemia ainda. 2022 a gente ia fazer em janeiro, veio aquela variante da Omicron. Aí a gente já estava vendendo bruscamente, veio a Omicron, a gente trocou para fevereiro. E fizemos fevereiro extraordinariamente por causa da Omicron. Mas lotou. Aí todas as redes de comunicação do estado estavam presentes com as suas estruturas na beira da praia também. E aí eu comecei a ter esse relacionamento com a TV e entender. Então a Pampa, o Paulo Sérgio Pinto, Gadré, que sempre é a número 1, a Record com o presidente que é o Gustavo, a RBS com todo o jurídico, toda a grandeza da RBS, do Tornaim e do Toigo, o SBT que veio também de uma forma representativa, mas a Bandeirantes também, que era o Meneghetti e agora é a Lisiane, não sei se continua lá, os guris estavam também trabalhando lá. Eu comecei a me relacionar, mas eu já tinha essa percepção que estava faltando algo de churrasco na televisão. E aí de todas as empresas, nessa época eu já criei um laço muito grande de amizade com o Zeca. E eu e o Zeca discutimos muito sobre isso, sobre como fazer, aonde fazer o reality show. E aí a TV aberta, ela foi uma das maiores premissas que a gente tinha. Vamos fazer o Paleta Atlântida, o desafio do Paleta, que era o nome que a gente criou, numa TV aberta, para mostrar. E a que mostrou mais abertura para a gente fazer foi realmente a Record. Então a gente desenvolveu a Record para fazer o desafio do Paleta. Fizemos um belo trabalho. A Record teve uma audiência muito grande com a gente lá. Eu não sei se é o programa aquele... dos chefes de cozinha. Masterchef. Masterchef. É da Record ou é na Bandeirantes? É na Bandeirantes. É na Bandeirantes. E a gente então seria o primeiro da Record nessa área. Sim. E a gente, paralelamente a isso, também saindo da praia, o governo nos convidou, olha, vocês vão ter uma área aqui na Expo Inter, vocês podem fazer alguma coisa aqui na Expo Inter. Então a gente fez 2 anos na Expo Inter, uma bela ação lá na Expo Inter, um baita espaço de churrasco do Paleta Atlântida.
E o segundo ano foi a presença da Record. Daí a gente decidiu gravar com a Record lá no espaço do Paleta Atlântida, na Expo Inter. A gente gravou. Cada dia da Expo Inter era um episódio que a gente gravava lá. E foi muito legal. A gente fez um belo tema de casa, saindo da beira da praia. A gente já estava na Expo Inter, a gente já estava gravando o desafio do Paleta na TV aberta. E não deixa de ser um aquece, né, para o Paleta Atlântida. Exato, tudo isso mantém a marca ativa, mantém a vontade e divulga o churrasco, mantém ativa a tradição gaúcha, que de uma certa forma se perdeu. Eu costumo dizer que eu e o Felipe, a gente costuma dizer que a tradição gaúcha ela se perdeu muito, a gente perdeu a identidade do churrasco. Isso é uma das missões do Paleta Atlântida, resgatar a posse da marca do churrasco, né? Assim como champanhe só pode ser feito na região de Champagne, lá na França, o churrasco, teoricamente, para tu falar que é churrasco, é só ser feito aqui no Rio Grande do Sul. Se tu vai hoje em Nova York e tu vai abrir o menu e tem acarajé vendido, o menu tá escrito lá, culinária baiana, acarajé. Agora, se tu vai comer um churrasco num restaurante americano, tá escrito Brazilian Barbecue. Não tá escrito gaúcho. E o churrasco é gaúcho. O churrasco é nosso, nasceu aqui. Ele é uma propriedade nossa. Então, uma das missões do Paleta Atlântida é resgatar isso. Nós perdemos isso. A gente sempre fala, não sei se continua, mas no Espírito Santo tinha lá no aeroporto de Vitória, bem-vindo à terra da muqueca. O resto é peixe ensopado. Aqui no Porto Alegre, no Salgado do Filho, tem que ter bem grande lá, bem-vindo à terra do churrasco. O resto é carne no fogo. Sim. Entendeu? Mas churrasco é nosso. Churrasco é daqui, é gaúcho. Inventado, criado aqui junto no Pampa Gaúcho. Então, a gente tenta resgatar isso. E uma das missões é essa. Além de fazer o churrasco grande e com bastante representatividade de assadores na beira da praia, é trazer essas variantes para fora da beira da praia, indo para a Expo Inter, indo para a TV aberta. Agora na RBS a gente fez, na Atlântida e na Gaúcha, no online, GZH e Atlântida, exatamente para fomentar e mostrar, principalmente para essa galera nova, que tem muita gente influenciada por não comer carne, vegano, respeito muito, mas eu não concordo com as teses, tanto que a gente faz estações veganas nos nossos eventos para estar disponível para quem quer comer um assado que não seja carne, mas não pode deixar de comer carne. E isso essa cultura ela não pode se perder. Então um dos trabalhos também é esse, não deixar o veganismo se propagar tanto, né, no território gaúcho, né? Pode se propagar lá para cima. Aqui não. Aqui tem que ter um certo equilíbrio, pelo menos. Respeito. Tem que ter uma resistência aqui, né? Respeito, mas eu acho que aqui tem que ser uma minoria. Aqui pode existir, não tem problema nenhum. E respeito muito. Tenho muitos amigos que são veganos, não comem carne nenhuma. E vão no Paleta. Vão na Paleta para comer um pão com alho, para comer uma abobrinha assada, uma moranga cabotiá, uma fruta assada. Tá tudo certo. O churrasco, o cultivo do churrasco e comer carne, eu acho que é fundamental e é uma missão do Paleta Atlântida isso. Não pode deixar de existir. Inclusive, até um amigo meu perguntou o seguinte, olha, a gente vai ter, esse ano, a gente vai ter agora no Paleta Atlântida de Porto Alegre, um camarote do Paleta, Open Food e Open Bar. Então, Open Food, tu pode comer todo tipo de churrasco, vai ter desde pirarucu até jacaré e gado, e cordeiro, obviamente que Paleta. Aí ele me liga e pergunta o seguinte, olha, tem desconto para quem é vegano que não vai comer carne? Eu falei, não tem desconto, é acréscimo. Vai pagar mais caro. Vegano paga mais caro. E me fala então do Paleta Atlântida Porto Alegre. Como é que surge essa ideia de trazer para Porto Alegre, para a beira do Rio Guaíba? A gente já estava... Era uma das minhas missões fazer alguma coisa na capital. Já tinha essa ideia, eu já estou há 3 anos, 3 anos, conversando mandando mensagem pro nosso prefeito Melo, que já está no 2º mandato. E a gente tentou fazer, já conversamos, e tive uma reunião com todos os secretariados do Melo, junto com o Ricardo Gomes, que era o vice-prefeito na época. A vontade dele, do Ricardo Gomes, era muito grande, porque eles estavam lançando o selo Capital Mundial do Churrasco, em Porto Alegre.
E a gente emperrou num ponto muito crítico de vigilância sanitária, que eu não concordava, que a gente também não vou entrar no mérito agora, mas eu falei, olha, avisem lá que desse jeito, que dos critérios da vigilância a gente não vai fazer. E isso acabou amortecendo um pouquinho o ímpeto de fazer em Porto Alegre alguma coisa. A capital mundial do churrasco foi lançado, o selo foi lançado, e eu falei que se não tiver a iniciativa privada junto com a vontade pública, não vai andar. A capital mundial do churrasco ela tem que ser muito bem administrada, muito bem gerida e ter uma curadoria forte de uma empresa privada. E tentaram de todas as formas, o próprio vice-prefeito, o próprio prefeito, e não conseguiram. E a gente não viu de se despontar esse título. Esse ano, lá no Paleta Atlântida, o prefeito foi, pela primeira vez ele foi, prefeito de Porto Alegre. Ele caminhou por tudo, chegou no camarote do Paleta, a gente conversou e falou assim, eu quero conversar e eu quero levar para Porto Alegre esse evento. Vamos fazer em Porto Alegre. Então vamos marcar lá, aí nós marcamos com os assessores, tudo para nos reunirmos na semana seguinte já lá. Mas o que tinha mudado que agora seria possível e antes não era? Eu acho que houve uma flexibilidade. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, talvez represente bem essa resistência a tudo, né? Olha a dificuldade que foi para fazer o cais embarcadeiro e tudo mais. Ambientalistas, ecologistas. E não estou dizendo que não tenha que ter um monitoramento da parte deles. Sim. Mas olha o que era e o que se tornou hoje. Né? Um espaço muito mais democrático, inclusive. Exato. Eu acho que as coisas ela tem que ser um pouco mais analisada. Eu acho que o que falta mesmo é... O critério ele é legal, o critério ele é bom, ele é bem pensado, só que a execução é mal feita. É a mesma coisa que do Ministério Público. O critério é bom. Ah, não, olha, não é ingresso. Tu não está cobrando para ingressar na beira da praia. Sim, talvez uma dificuldade de compreensão deles. Isso, ali. Uma boa vontade de tentar entender a circunstância. Sim. E como também o judiciário ele é muito complicado, muito atarefado e tem muitos problemas na gestão como um todo, eu acredito que não dá para tu olhar a fundo esse evento, esse negócio. Olhou a denúncia, toca e vai embora, tá errado mesmo. Mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com algumas coisas. E a vigilância sanitária foi a mesma coisa. A primeira reunião que eu tive lá, como é que é o evento? O evento assim, é uma churrasqueira contínua, os assadores vão lá para competir. A gente também tem uma área de open food e open bar. Então, e como é que é open food e open bar? Não, a gente tira a carne do frigorífico, abre a embalagem, bota para assar, assou, pica, serve na braquetinha e cada um come. Tá aí, como é que é na churrasqueira? Não, cada assador leva a sua paleta e vai para competir. E o resto da carne ele fica o dia inteiro assando churrasco, com a carne dele, cada um leva a sua carne. Ah, mas ele leva frango com porco, com gado, tudo junto? Sim, leva o que ele quiser. Ah, mas não pode? O frango não pode estar não pode estar em contato com o gado, porque a maior transmissão de alguns problemas virais é o frango. A gente já entendeu que a tua postura no open food, no open bar, tudo bem, vai ter uma estação só pro frango. Agora, lá nos assadores, eles vão levar olha, tu vai numa churrascaria e tu come xixo. Pois é, eu tô pensando isso. Isso. Né? Tu comeu o xixo? Eu perguntei, tu já comeu o xixo? Ah, mas aí ele come só com ele, com a família dele, ou ele pode servir? Todo gaúcho, se tu tá passando lá, ele te oferece. É tradição nossa pegar na tábua e oferecer pra todo mundo que estiver passando. Ah, mas a gente não pode controlar isso, então isso fica muito difícil de liberar. Eu falei, bom, então fala pro prefeito que vocês não estão liberando. Pronto. Uma ação espontânea das pessoas que vão assar o churrasco. É deles o churrasco, sabe? Vocês não querem, tudo bem, tá tudo certo. Parece que isso flexibilizou. Sim, aí o prefeito imagino que deve ter estabelecido ali deve ter mudado algum canal de contato, de conversação e convenceu. Acho que isso deve ter sido feito. E, bom, hoje vai sair o evento. Aí o prefeito me falou que quer fazer o evento. A gente tinha alguns locais, discutimos lá com o próprio corpo de assessores dele qual seria o local a ser realizado o evento. E uma das nossas posições é que, bom, primeiro, tem que ser público, assim como na praia, a gente quer um local público legal. E eu acho que para o marco da cidade, como um todo, e aproveitar aquilo que não é aproveitado de uma forma que eu acho correta para Porto Alegre, que eles estão desenvolvendo a orla, mas tu vai em Buenos Aires, tu tem um lindo Puerto Madeiro que é cultuado pelo portenho, lá o argentino de Buenos Aires. Eles fazem questão de mostrar que aquilo é um local público lindo,
e muito bem cuidado, e que a população de Buenos Aires vai lá e come lá e cultua a tradição gaúcha deles lá de comer o assado e tudo mais, e dançar o tango. Tu vai na beira do rio, lindo aquele lugar. E a gente tem, a gente tem isso aqui e não usa, não explora isso pro próprio povo, pro próprio morador de Porto Alegre. E fora isso, também tem a questão aí, nossa, marcante, né, de 1 ano depois do nosso alagamento, que veio por ali no Guaíba, o cais ficou todo alagado, muro da Mauá, toda aquela coisa que a gente já carregava do passado, veio de novo. E eu acho que é importante seria muito importante a gente fazer um churrasco comemorativo ali, é uma tradição gaúcha, mostrar que é um local público que dá para ser aproveitado por público em geral, todo mundo pode entrar e curtir num baita cartão postal que a gente tem em Porto Alegre, que não é acessível, não tem acesso ao público em geral, e ainda mais com 1 ano depois desse marco que aconteceu. Então aqui eu falei, tem que ser no Cais do Porto. Mas o Cais do Porto é do governo, é gestão do estado, não é do município. Então vamos, prefeito, manda uma carta para o governador, vamos atuar politicamente para que isso aconteça. Falamos com a Secretaria de Turismo Municipal, com a Secretaria de Turismo Estadual, e depois de muito tempo a gente conseguiu costurar isso legalmente para que o Paleta tivesse a concessão de exploração desse dia para realizar o evento lá no Cais do Porto, aberto ao público. É uma entrada controlada, porque é um local fechado, então tem que ter uma entrada controlada, até porque tem um limite de espaço para as pessoas entrarem e de quantidade de pessoas lá dentro também. É controlado porque também aí a bebida tu não leva de fora, tu vai ter que ser consumida a bebida lá de dentro, que é controlada pela gente. O carvão tá lá, o gelo tá lá, tá tudo lá preparado para receber as pessoas. E cada um comprar o que quer, mas tu vai no site, não é no mesma etiqueteira do passado, é numa outra etiqueteira, mas tu vai lá e tem lá o ticket visitante, que é R$0. Tu coloca o teu nome, tu coloca o teu telefone, o teu CPF e tu ganha um QR Code. Vai chegar lá na hora, na portaria, apresenta o QR Code, queima o QR Code, lê o QR Code, ganha uma pulseirinha e tu pode entrar no evento. Esse é um ponto importante. Então, uma pessoa que estiver passando por lá, ela não vai chegar lá e entrar. Ela precisa entrar no site antes, gerar esse ticket que não custa nada, zero. Nada. Para depois ingressar na área. Mesmo assim, pensando Paleta. nisso, mesmo assim pensando nisso, no próprio pórtico de entrada vai ter um baita de um QR Code para quem quiser ler na hora, não tirou, não fez o seu cadastro antecipadamente. Pode fazer lá no local. Faz também na hora. E a gente vai ter também, eu já conversei com o pessoal, daí a gente, nesse meio tempo de 2022 para cá, a gente acertou uma baita parceria com a Combo Agência, que produz o evento Paleta Atlântida e levou o Paleta Atlântida para outro nível de organização, porque sempre faltava chopp, faltava isso, não entregava testeira. Nós conseguimos fazer uma produção excelente com a Combo, e a Combo lá, a gente conversando agora, eu e o Diego Vinhas, a gente falou, Diego, vamos aumentar o número de efetivo para o credenciamento inicial, porque vai ter um monte de gente que vai chegar de última hora, desavisado ou com vontade de tá vendo na mídia como é que é, e vai aparecer lá, mas não tem o QR Code. Ou ele lê cadastro, então até tem muita gente que tem dificuldade. Então, os mais velhos, principalmente, querem ir, faz o cadastro na hora ali, porque é controlado. A gente tem que saber quem é o fulano que está entrando. Isso é fundamental. Né? E tem um limite de pessoas. Então, todo mundo que vai entrando chegou no limite que o PPC liberar, lotação, só vai entrar mais quando alguém sair. Senão não entra. Luciano, assim te ouvindo falar do Paleta Atlântida, agora Paleta Atlântida Porto Alegre, Desafio Paleta, eu vejo um empreendedor extremamente apaixonado, né? Como é que é o Luciano? Fala um pouco sobre o Luciano, porque eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando devem pensar, é uma pessoa que tem garra, que tem gás, que tem energia, que não se abate na primeira dificuldade, já transpôs várias intercorrências aí ao longo da história do Paleta, mas a história do Luciano começa muito antes, né? Sim. Então, te pergunto, fala um pouco do Luciano, nos conta um pouco essa história, quem é o Luciano, de onde ele veio, né? E essa paixão sempre existiu no Luciano? Eu costumo dizer que eu sou... inclusive a minha esposa sempre fala para mim que o Lu é aquela música do Raul Seixas, né? Ele é uma metamorfose ambulante.
Eu sou um entusiasta, um cara que me acorda de manhã cantando e dançando. Ela fala como é que tu pode acordar todos os dias de um humor maravilhoso. Eu sou um hiperativo, sou um cara que apaixonado pelo que eu faço, por tudo que eu faço. Pô, eu fui criado pelo meu avô, eu construí a churrasqueira e a gente não tinha dinheiro para comprar cimento. Então a gente fazia churrasqueira com barro, a gente fazia barro, e a gente botava o tijolo que a gente tinha e botava com barro para construir nossa churrasqueira. Quando chovia, desmanchava tudo. E era sempre assim. E eu fui criado com meu avô assando churrasco, e ele me ensinou a assar churrasco. E eu sempre fui um apaixonado por churrasco. Está na minha raiz. Tá no sangue. Tá no sangue. Eu sempre fui um cara que tive característica de ser líder. Fui líder de turma de colégio, presidente do Grêmio, sabe? Líder na faculdade, que eu comecei fazendo engenharia, depois administração, sempre fui líder. Fui o cara que leu o orador da turma na formatura. Eu sempre tive essa característica de ser líder, nunca me esconder e sempre dar a cara para bater. Esse cara sofre muito, porque se expõe muito, mas também de uma certa, procura muita felicidade. Eu acho que de tudo que a gente vive em busca da felicidade. Um fim é só. A gente trabalha, ganha dinheiro para pagar aquilo que nos traz felicidade, alegria e felicidade. E eu sou um cara intenso nisso, de trazer, de buscar felicidade, e também tenho condições de proporcionar felicidade para os outros. Desde a época de fazer festa de bebida liberada lá atrás. Sou empreendedor, tenho uma indústria de fralda geriátrica que tenta resolver o problema das pessoas. Cada vez elas vivem mais, então os parentes têm cada vez mais problemas, né? E gastam muito dinheiro com seus avós, com seus pais que estão numa casa geriátrica. Eu proporciono isso para as pessoas e isso é minha vida. E tudo que eu faço é buscando a felicidade. Tenho uma empresa também, sou sócio de uma empresa de um sistema de eletroestimulação para treino, para quem está lesionado, tudo, para criar mais massa muscular, que continua mantendo massa muscular, é uma franquia, a gente está abrindo franquias no estado todo, no Brasil. Também tem uma participação agora que a gente está abrindo uma pequena cadeia de restaurantes de churrascaria em Porto Alegre, que é o que é o meu meio atual que eu estou vivendo. A minha fábrica de fraldas já está toda ela encaminhada. Tenho meus sócios que tocam a eletroestimulação, outros sócios que tocam o restaurante. E eu tento viver intensamente cada É um empreendedor cada e tem inclusive uma passagem na fotografia, não tem? Aí são outras paixões que eu tenho, uma delas é a fotografia. Eu Hoje fotografa para o hobby. Fotografo para o hobby, continuo mantendo a minha máquina fotográfica, ela é uma retrô, uma Olympus retrô, que eu sempre levo nas viagens, tudo. Perdi um dos meus maiores ídolos da fotografia, Sebastião Salgado, nos deixou ontem. A nossa maior inspiração do Brasil, né? Tentei encontrar ele em Paris, a gente não conseguiu, era um sonho meu, mas a fotografia sempre foi para mim uma arte, a mais bela, eu acho, que nós temos. Tu ter as regras dos terços, tu enquadrar a pessoa e retratar o sentimento dela, isso é muito importante. Eu brigo muito com as empresas que prestam serviço para a Paleta Atlântida. Eu sou muito exigente com relação à filmagem e fotografia, porque a primeira coisa que eu olho é a falta de expressão e do sentimento. A fotografia, ela transmite sentimento, seja só no copo, no fundo. Ele tem que ter um fundo, tem que ter um enquadramento. Sim, tem que expressar uma emoção, não pode de alguma ser forma, fria. Não adianta ser fria. Então e quando o fotógrafo tira uma foto qualquer, que ele é o apertador de botão, não me serve. Então isso é uma crítica que eu tenho muito. Eu tenho várias paixões. Eu fui fotógrafo, inclusive, de campo de futebol. Tinha objetivas grandes, 300, 400 milímetros, que eu fotografo, inclusive, futebol. Já fui até fotografar Champions League na Espanha. Sempre tive o sonho e realizei esses sonhos. E sempre busquei os meus sonhos e sempre realizei. E um deles dentro da fotografia é fotografar esporte. Fotografei esporte por bastante tempo até. No campo, treino, tudo. Tu tem flagrantes registrados, assim? Eu tenho flagrante. Eu acho que o meu maior flagrante registrado que eu tenho foi dentro do futebol. Era um calor, verão. E 2 atletas do Grêmio brigaram. Se puder, Zeca, depois inserir
esse flagrante Eu, aqui eu para tenho, ilustrar. eu tenho isso. Eu peguei uma Pode briga, mostrar. O Felipe, claro. Eu era o único. Tava um calor grande no CT do Grêmio, novo esse. Eu era o único fotógrafo. Todo mundo tava na sala de imprensa já, e aguardando terminar o treino para pegar, a entrevista coletiva depois do treino, que sempre tinha na época. E na época tu podia assistir os treinos e fotografar os treinos. Eu era o único dentro do... Nem o fotógrafo do Grêmio tava lá. E eu tava lá. E os dois se encontraram e brigaram. E brigaram a soco. E eu tava ali, fotografando tudo. Só eu. Então esse foi um caso que eu tive. O outro foi também... A diretoria do clube pediu as fotos depois? Não pediu nada. Foi publicado. Publiquei na Folha, publiquei em Estadão. Eu tinha uma agência de fotografia que mandava, que era correspondente do centro do país. Então tinha as agências Gazeta, Folha, Globo. Eu mandei para eles tudo. Foi bem legal. Foi capa em vários jornais. E também... vários momentos da política também, porque eu também tive acesso à política, que foi uma outra realização além do esporte, que eu sou fanático por futebol, também a política. Então eu tive alguns casos muito interessantes na política, que eu tenho flagrantes maravilhosos, que eu acho que é melhor a gente não comentar aqui, pode me complicar. Quem fotografou, naquela época eu fotografei muita coisa boa. Dá uma entrevista só para falar do Luciano. Como o nosso tempo é limitado, uma última pergunta. Luciano, qual é o tamanho que pode ficar o Paleta Atlântida? Ele tem um tamanho máximo que vocês preveem? Assim, olha, ele não pode passar disso, não vai sair do nosso controle? Ou ele é o tamanho que tiver que ser? Na beira da praia? Um evento da beira da praia? Beira da praia. Não, eu acho que ele chegou no limite máximo. Tá? Já começa a ficar exagerado. Esse ano, eu já reduzi um pouco o tamanho dele. E o ano que vem a gente vai reduzir mais ainda o tamanho dele, tá? A gente vai melhorar a qualidade, mas reduzir algumas coisas neles muito importante. Ainda com o objetivo de dobrar o faturamento. Pô, mas como é que eu vou dobrar o faturamento diminuindo o evento? Aumentando para frente. Então, aquela empresa que quer 2 corporativos para ter uma fachada maior ou para ter um espaço maior, ela não vai ter isso. Ela vai ter um corporativo maior na frente, para poder acolher as pessoas. Mais área frontal. Mais área frontal, porque pro lado não tem mais como eu crescer. É impossível. Na beira da praia é impossível. Acho que o Paleta é ilimitado no quesito empresa, produto, pro resto do Brasil, pro mundo afora, de várias maneiras. Eu vejo, dentro do Rio Grande do Sul, eu vejo o Paleta sendo realizado em vários estados e em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Acho que é a representação do churrasco, da tradição gaúcha, a maior representação da tradição gaúcha. Essa é a minha meta, é ser o Paleta Atlântida, ser isso, e divulgar e publicar e proporcionar que o maior número de pessoas consiga viver o melhor dia da beira da praia, o melhor dia na cidade, o melhor dia na capital, ação do churrasco, que é a tradição gaúcha. É isso. Que legal, que legal. Luciano, parabéns mais uma vez pelo trabalho, por essa paixão empreendedora. Eu estando aqui contigo, eu vejo que realmente, né, brota dos olhos energia para seguir em frente, para seguir trazendo cada vez mais ideias de sucesso para tudo que tu faz. Então, assim, meus cumprimentos a todos os demais que te apoiam nesse projeto, que são partícipes desse grande evento aí, o Paleta Atlântida, que, como eu disse no início, transbordou o município de Xangri-Lá e hoje está praticamente em todo lugar, inclusive criando eventos de reality shows, algo que certamente era impensável lá no início, quando vocês queriam fazer apenas um churrasquinho entre amigos, né, vizinhos de praia, enfim. Isso aí. Muito legal, muito obrigado aí pela presença. Leandro, eu que te agradeço. Sempre que eu posso, eu faço questão de ter momentos como esse para falar sobre o Paleta e principalmente para falar sobre a cultura gaúcha, sobre o churrasco. E a gente tem que divulgar isso mais e mais. Te agradeço muito. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Valeu.